que aqui na Alemanha eles não falam o sexo do bebê, ou por que eles falam o sexo do bebê só muito tarde, ou então por que no Brasil eles descobrem tão cedo o sexo do bebê e aqui não, né? Aqui na Alemanha eles não falam com 3 meses, né, nesse ultrassom de 12 semanas, porque muitas vezes eles não têm certeza. Então, eles só vão falar, no caso, se a família quiser saber, né, do sexo do bebê, e só vão dizer quando eles tiverem 100% de certeza sobre o sexo do bebê. O que eu vejo muito é que no Brasil todo mundo fala, ai, nossa, com 3 meses já dá pra saber o sexo do bebê. E eu acho que não, viu? Porque eu acompanhei todos os ultrassons da minha primeira filha e eu só soube e tive certeza com 24 semanas, que já estava quase 6 meses de gestação. E nós fomos acompanhando e eu olhava a imagem, até buscava na internet para comparar, para ver se era aquilo mesmo ou então se eu conseguia descobrir qual era o sexo. E eu falo para vocês que na minha visão de leiga realmente é impossível, a não ser que uma pessoa, né, que esteja acostumada a ver muitos ultrassons e saiba distinguir o sexo masculino do sexo feminino. Mas no caso da minha filha eu só soube com 24 semanas. E agora que eu estou grávida de um menino, foi mais fácil, mas eu também só soube com 18 semanas. Com 12 semanas também não dava pra ver nada. Mas isso do Brasil descobrir o sexo com 12 semanas, eu sinceramente não sei como eles fazem. A outra opção que tem no Brasil também é o exame de sangue. Você faz um exame de sangue lá e aí pelo exame de sangue eles detectam o sexo do bebê. Aqui na Alemanha não sei se fazem esse exame. Na época da minha filha acabei não perguntando porque já tava... Eu queria seguir mais ou menos o que eles estavam bem acostumados e eu não estava a fim de pagar um extra só para saber 2 meses antes, 2 meses depois. A gente tem tanto tempo para poder arrumar, né, a decoração ou então escolher o nome, que eu nem fui atrás disso, eu deixei realmente o tempo rolar. Claro que também fiquei com bastante curiosidade, mas também faz parte de todo o processo aqui. E quanto ao custo desse exame no Brasil, eu até cheguei a ver para essa segunda gestação. Se eu não me engano, eram R$350 para fazer o exame e ficava pronto em 3 dias, algo assim. Então vai variar também esse valor de cidade para cidade no Brasil. Tem lugares que cobram até próximo de R$500, que eu já ouvi falar, cidades maiores como São Paulo, por exemplo, e as cidades menores talvez cobrem um pouco mais barato. Aqui na Alemanha a gente tem a opção de ter uma Hebamme, né? Uma Hebamme nada mais é do que uma enfermeira obstétrica que vai auxiliar e orientar no processo da gestação. Lógico que o médico também faz essa parte, mas por que é importante você ter uma Hebamme? Porque primeiro que ela vai te orientar antes do parto. Então todo tipo de dúvida que você tiver, assim, além das dúvidas que você tira com o médico, ela é como se fosse um apoio também para a mãe, né? Então assim, ela, dependendo da formação dela, além de enfermeira obstetriz, ela pode também ter formações complementares, como trabalhar com homeopatia, com acupuntura, com yoga para gestante, massagem para bebês depois que o bebê nasce, cursos depois do pós-parto. Então a Hebamme assim ajuda muito, muito mesmo. Infelizmente no Brasil
não tem esse apoio dessa enfermeira, né? Hoje no Brasil tem muita gente contratando doulas para o trabalho de parto, que elas também fazem esse trabalho de apoio psicológico, mas não na área médica, né? Então normalmente é mais para o parto mesmo. Tem um trabalho antes de conversa, rodas de mães, de gestantes, mas elas atuam mesmo no parto. Elas não são enfermeiras obstétricas, deixar isso bem claro, doula é uma formação totalmente diferente. E aqui as Rebames, então, fazem todo esse trabalho antes do parto. Aí no parto tem as Rebames do hospital que vão conduzir, né, todo o trabalho de parto. E no pós-parto, essa mesma Rebame que te atendeu na preparação, ela visita a sua casa e te dá todo o apoio e todas as orientações com o cuidado com o bebê e com cuidado com a mãe também, amamentação. Então é super importante que você que está grávida busque uma Rebame o quanto antes. Eu digo o quanto antes, é o quanto antes assim, eu soube que eu tô grávida hoje. Talvez na mesma semana você vá atrás de uma Rebame, principalmente em cidades grandes como Hamburgo. Em Leverkusen eu tive uma Rebame que foi indicação de uma amiga, né? Isso também é outra dica, procure grupos de mães ou alguém que te indique uma Rebame. A pessoa já teve a experiência e ela vai te dizer se ela gostou ou não do trabalho dela. Não pegue qualquer uma, porque existem as que têm mais experiência e existem as que estão começando agora. E as que estão começando agora, né, tem bem menos experiência para cuidar de você. Então, a minha dica aqui é, assim que você souber que você está grávida, corra atrás de uma Rebame. Então, eu tive essa Rebame por indicação de uma amiga, que foi ótima. Eu não fiz nenhum trabalho durante a gravidez com ela. A gente só chegou a conversar e isso também é importante, você também tem que fazer um clique com a sua Rebame. Às vezes você conhece ela pessoalmente e as ideias de vocês não batem muito, você não se simpatiza com ela e ela vai, depois do parto, vai visitar a sua casa muitas vezes. Né? São até 2 meses que elas podem ficar visitando, né, a sua casa, ou até você dizer, já tá bom, não preciso mais. Mas então é importante que você faça assim, tenha uma simpatia com a sua Rebame, porque é uma pessoa que vai frequentar a sua casa e você precisa estar bem, né, se sentir à vontade com ela. Então, com essa Rebame que eu tive em Leverkusen, foi a indicação de uma amiga que eu gostei muito. Ela falava alemão e ela era italiana, então ela entendia um pouquinho do nosso vocabulário, assim, português. Mas a minha comunicação com ela foi toda em alemão. No que ela me ajudou antes do parto, foi que já estava se aproximando da data. E aí ela chegou a me dar umas bolinhas de homeopatia para ver se o meu trabalho de parto começava, para ver se ele já iria começar. Eu tomei, acho que por 2 ou 3 dias, só deram algumas contrações e não aconteceu nada. Mas foi uma tentativa. E ela me deu a dica, né, na época que já estava com mais de 38 semanas, de tomar chá de folhas de framboesa, que dizem que não tem nada científico que comprove, mas que pode ser que isso também ajude a começar o trabalho de parto ou fazer com que o trabalho de parto seja mais rápido. Então essas foram as dicas dela antes de eu ter a minha filha. Depois ela veio visitar, né, e me ajudou muito em relação à amamentação, muito mesmo. Eu sou muito grata a ela pela ajuda dela, porque sem ela eu acho que eu não teria também conseguido. Ela me deu muitas orientações e foi realmente assim muito bom o trabalho que ela fez comigo. E agora, dessa vez que eu tô grávida aqui em Hamburgo,
Eu não tinha ninguém para me indicar rebame, eu busquei na internet uma rebame do meu bairro, que isso também é uma outra dica. Não dá para você buscar uma rebame que more muito longe da sua casa ou que está em outro bairro. As rebames, elas se dividem por área da cidade, por área de atendimento. Então, uma rebame não pega a área da outra. Então, aqui eu tive que procurar uma que estivesse próximo à minha área. O Krankkasse paga todas as visitas dela na sua casa, né, depois do parto. E no caso dessa minha rebame de agora de Hamburgo, ela tem uma clínica, um conjunto com mais 2 outras rebames. E lá ela faz alguns cursos, né? Lá eles têm alguns cursos dentro da clínica. Então ela tem yoga para gestante, ela tem o curso de pós-parto, de ginástica pós-parto, acupuntura. Então assim, tudo isso lá na clínica dela. Com essa rebame eu estou fazendo um tratamento diferente. Por conta de dores nas costas, então eu tô fazendo acupuntura uma vez por semana. E nesse momento que eu vou lá, também a gente vai estreitando os nossos laços. Isso é muito legal, porque a gente vai conversando de vários assuntos, que eu tenha dúvida, né? Porque como eu me mudei de cidade, às vezes a gente tem dúvidas, né, de como funciona o sistema aqui na cidade de Hamburgo, por exemplo. Não difere quase nada, mas a gente sempre tem a cabeça de uma mãe é cheia de fantasmas que nos assombram, então a gente precisa de alguém que já passou por isso, ou uma profissional que possa nos dar tranquilidade. Então eu gosto muito de ir lá, então toda semana eu vou lá e faço esse tratamento. E um outro tratamento que eu tô fazendo com ela é de acupuntura agora no finalzinho da gestação, que na primeira filha eu não fiz. Então ela coloca as agulhinhas em pontos para estimular no trabalho de parto, para que o trabalho de parto não seja um trabalho de parto muito longo. E aí, depois eu posso contar pra vocês se realmente isso adiantou ou não, né? Porque sempre é uma caixinha de surpresa. Então, em relação à rebame, são na verdade 3 trabalhos diferentes, né? Então, o acompanhamento dela quando você tá grávida. Então, assim, se a rebame tem essa formação complementar, então você pode fazer por exemplo, no meu caso, a acupuntura. A acupuntura eu vou toda semana lá e faço acupuntura com ela. Outro acompanhamento dela é que você pode optar por fazer o acompanhamento de pré-natal também com a rebame. Então você intercala. Um mês eu vou na ginecologista, no outro mês eu vou na rebame, né? E assim por diante. Até 30 semanas, as consultas acontecem a cada 4 semanas. Então, 4 semanas eu vou na rebame, depois 4 semanas eu vou na médica. A partir das 30 semanas, esse tempo é 2 semanas, de 2 em 2 semanas nós precisamos ir na médica ou na rebame. Né? Então, a cada 2 semanas eu vou na médica, depois 2 semanas eu vou na rebame. Qual a diferença entre as duas? As duas fazem os mesmos exames. Fazem os exames de sangue, aí a partir de 30 semanas a gente começa a fazer o cardiotocografia, que coloca, né, para analisar o batimento cardíaco do bebê e medir algumas possíveis contrações. Mas a diferença das duas é que a rebame não faz ultrassom. Já a médica, ela faz o ultrassom, ela tem o aparelho de ultrassom, a rebame já não. Ela escuta o bebê, tudo direitinho, faz as perguntas, né, se tá indo bem na gestação, se você tem algum incômodo e tal, mas ela não faz o ultrassom. E agora, chegando bem mais pro finalzinho, se tá se aproximando da data
do parto, mais ou menos por volta de 39 ou 40 semanas, eles já começam a monitorar a cada 2 dias, né? E isso aconteceu com a minha filha porque ela nasceu de 41 semanas e um dia, então perto de 40 semanas eu comecei a ir na médica a cada 2 dias. Na minha primeira gestação eu não fiz não intercalei com a Rebame, porque como ela era uma médica brasileira, eu queria ter a segurança, né, da médica brasileira e tirar todas as minhas dúvidas, acabei não fazendo. E dessa vez eu topei a experiência, porque ambas falam alemão e seria também uma oportunidade de eu estreitar meu laço com a Rebame. Então eu optei por intercalar os atendimentos. Então daí, a cada 2 dias, né, depois das 40 semanas, você tem que fazer também o cardiotocografia. Daí não é feito exame de sangue nem nada, é só mesmo a cardiotocografia e às vezes, né, um exame de toque para saber se você já tá com algum tipo de dilatação, né, mas por enquanto nessa gestação eu não tô fazendo o acompanhamento a cada 2 dias, por enquanto é a cada 2 semanas. Então da última vez eu fui na médica e semana que vem, por exemplo, eu tenho o meu horário com a minha Rebame.